Penso que estamos então em condições de dar início ao nosso fórum. Muito boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas a este fórum, a Vespa Asiática, conheçam os riscos e como atuar. Em nome do Make Braga, a CLS 4G, gostaria de agradecer ao vereador Altino Bessa, aos oradores e ao público aqui presente e relembrar que poderão colocar questões aos oradores através do chat ou bate-papo, que serão abordadas no final das duas comunicações. Tentaremos que todas sejam respondidas. Caso fiquem questões por esclarecer, poderão sempre enviar as vossas dúvidas por mensagem privada através do Facebook do Make Braga CLS 4G, cujo link está agora disponível no chat. Informamos ainda que esta sessão será gravada, ficando disponível para posterior consulta. Assim, quem desejar poderá manter a câmara desligada. A Vespa Asiática é das espécies invasoras de insetos a mais conhecida em Portugal e a que levanta maior preocupação devido ao impacto que tem nos insetos polinizadores, com maior relevância na abelha melífera, mas também no risco que representa para o homem quando ocorre a interação com ninhos. Neste fórum, contamos com a presença do vereador Altino Bessa, que tutela o pelouro do ambiente e alterações climáticas, proteção civil e bombeiros municipais, política animal, energia e desenvolvimento rural, que nos dará a conhecer a ação que tem vindo a ser realizada pelo município de Braga no combate à Vespa Asiática. Mais uma vez agradeço a sua participação, vereador Altino Bessa, e dou-lhe a palavra. Boa tarde a todos. Aproveitar para cumprimentá-los e saudar especialmente toda a organização, o Make Braga CLDC 4G, e cumprimentar também os oradores, o professor José Aranha e o nosso adjunto dos bombeiros sapadores, o Nuno Machado. Efetivamente, a Vespa Asiática é uma espécie invasora, é uma predadora, tem tido uma preponderância e um ganhar cada vez mais no território nacional. Terá vindo, agora como se fala muito do Covid, que veio da Espanha, que veio da China, desculpem, a Vespa Asiática veio também, ao que parece, e os dados que temos, que terá vindo também da China para uma zona francesa, em Bordeaux, em 2004, 2005, e foi progredindo e foi ganhando cada vez mais território. Foi identificada há cerca de 10 anos, 2011, em Portugal, e começou na Zona Norte e tem vindo a instalar-se e praticamente diria que já está em todo o país. Embora que só se tornou mais conhecida até da população em geral quando chegou a Lisboa. Como sabemos, qualquer coisa quando acontece em Lisboa e alguém é mordido por uma vespa ou por outra coisa qualquer, é logo notícia dos telejornais. E nós que já temos conhecimento da vespa há 10 anos, ela só foi praticamente conhecida pelo grande público este ano ou ano passado. Começaram a aparecer alguns episódios de algumas pessoas que foram ferradas pela Vespa Asiática. A Vespa Asiática tem um impacto desde logo nos nossos polinizadores, nas nossas abelhas, também na nossa Vespa autóctone. É uma espécie com um tamanho bastante superior, atacam diretamente. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver vídeos de uma vespa ou de várias vespas à volta, por exemplo, de uma colmeia, sugam a própria abelha e ela cai completamente seca e morta. E isto tem vindo a ser cada vez mais recorrente. Depois dos anos não são todos iguais. Este ano aquilo que nós temos vindo a sentir é que há, pelo menos aqui no nosso concelho, que no fundo é a área territorial que o município de Braga tem sob a sua alçada responsabilidade, este ano tem tido um incremento e um aparecimento muito grande de ninhos de vespas.
embora nós até tenhamos atuado pela via da prevenção. Nós, no início do ano, com a APICAR, patrocinamos, a Câmara pagou cerca de 200 armadilhas que foram colocadas no território de Braga, exatamente para tentar, nessa prevenção, evitar e apanhar as vespas rainhas para que elas não pudessem fazerem os ninhos. E por isso tentamos já atuar também ao nível da prevenção. Ao nível dos equipamentos, e isto convém lembrar também, que aqui há uns anos, com o surgimento deste problema, aquilo que as entidades nacionais fizeram foi empurrar este problema para as autarquias. Foi agora vocês têm esse problema, agora arranjem maneira de combater esta espécie invasora. O Nuno Machado não me desmentirá se aqui há 10 anos atrás, ou pouco mais, não passaria pela cabeça de um bombeiro profissional, um bombeiro sapador, que dentro das suas funções iria estar a destruir ninhos de vespas. De certeza absoluta que nas inúmeras formações que os bombeiros têm para atuar em vários cenários, de certeza que nunca tiveram nenhuma formação sequer com a expectativa que teriam que fazer este trabalho. Nós aqui, como temos bombeiros profissionais, decidimos entregar esta tarefa aos bombeiros profissionais. Isto tem sido também um processo de aprendizagem, desde logo por parte dos nossos homens e mulheres, dos nossos bombeiros que fazem esta tarefa, e desde logo também com os vários equipamentos que temos vindo a adquirir e os vários investimentos nesses equipamentos que temos vindo a adquirir, de forma a sermos mais eficientes, mais eficazes naquilo que é o controle da vespa asiática. E ao longo dos anos, desde um processo de queima, desde todas as dificuldades com privados que continuam, fomos evoluindo. Este ano adotamos um processo de injeção através de uma vara com biocida na destruição dos ninhos de vespas. Muitas vezes temos que ir com a própria autoescada, porque os ninhos estão em zonas onde não é possível ir de outra forma, onde a vara não chega. Adquirimos também uma pistola própria para tentar, em ninhos mais altos, abater esses ninhos, fomos dando formação, e depois temos aquelas dificuldades que nos vão acontecendo a cada episódio novo, de situações que nós não conseguimos todo resolver. Às vezes temos ninhos de vespa que estão localizados numa árvore de grande porte, num local inacessível para a nossa autoescada, e não temos nenhuma solução para aquilo. A única solução, em tese, seria mandar a árvore abaixo para cortar o ninho de vespa, o que não me parece, mas o professor José Aranha poderá explicar isto muito melhor do que eu, não parece que fosse de todo uma opção inteligente sequer, até porque enquanto se corta e não corta, as vespas haviam de fugir todas e o efeito prático daquilo era nenhum e o custo seria gigantesco, para além que estamos a falar que a maior parte destes terrenos são terrenos privados. O que tem vindo a acontecer é também situações novas, para além destas que referi, dessas dificuldades, é também em locais onde não tínhamos verificado situações com ninhos de vespas, por exemplo, em habitações, em sótãos, em caixas de store, em varandas. Há uma infinidade de locais, em muros, onde hoje nós somos confrontados com ninhos de vespa. E por isso a cada momento nós vamos tentando dar resposta. Eu depois sei que o Nuno Machado poderá explicar melhor todos estes mecanismos e também o número que posso-vos garantir que é já de centenas de ninhos destruídos este ano pela Companhia de Bombeiros Sapadores, ao ponto de nós, nos últimos tempos, termos reforçado e termos equipas diárias só para fazer esta tarefa
a pagar horas extraordinárias para não comprometermos a operação, que é de estarmos de prontidão para situações de emergência e socorro, e aqueles bombeiros que estão em dias de folga, através do pagamento de horas extraordinárias, vamos reportando para que eles nos ajudem também a fazer esta tarefa de uma forma mais eficaz e mais profissional e mais rápida, porque hoje nós somos bombardeados, desde logo, pelos presidentes de junta, que estão sempre a manifestar o seu descontentamento, porque o ninho apareceu ontem e as pessoas querem que a gente lá vá resolver o problema, porque vivem pessoas ao lado, porque é uma escola, porque há um café, porque há um cemitério, porque há... Provavelmente ainda este fim de semana irá aparecer alguém a dizer apareceu um ninho perto do cemitério e segunda-feira é dia de Todos Santos e vai haver muitas pessoas no cemitério e por isso é preciso ir lá destruir o ninho até segunda-feira. E por isso são permanentes. Nós já destruímos centenas, temos a situação julgo mais ou menos controlada e agora haverá um período que também o professor José Aranha irá explicar com certeza, com muito mais conhecimento, em que não valerá a pena e onde as pessoas acham que os ninhos ainda estão ativos e a única coisa que existe é a carcaça e não vale a pena estarmos sequer a recortar estes e a aplicar estes recursos todos para destruir ninhos que não têm lá nada. Por isso, genericamente, era esta introdução que vos queria fazer, agradecer o convite, agradecer o facto de pegarem nesta temática que é importante, que não está divulgada e consciencializada por parte da população, até os próprios riscos, para que às vezes não haja pânico em algumas situações onde não há necessidade desse pânico, e por isso isto é um contributo muito significativo para que todos possamos aprender um bocado mais e que fiquemos mais esclarecidos, e por isso os vossos convidados saberão explicar muito bem essa parte. Da minha parte, se quiserem fazer depois alguma pergunta, também se puder responder, responderei, mas agradeço mais uma vez o convite e boa sessão. Muito obrigada, vereador Altino Bessa, pelo enquadramento da ação que o município tem acerca desta problemática. Cientes que o conhecimento irá permitir ações com melhores resultados e a definição de estratégias futuras. De seguida, iremos ter a comunicação do engenheiro florestal José Aranha, docente e investigador do Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista da UTAD, responsável pelo desenvolvimento de modelos de suscetibilidade à dispersão da vespa velutina, contribuindo para a definição de estratégias mais eficientes da expansão desta espécie invasora. Nesta comunicação, o engenheiro José Aranha irá apresentar os resultados de 10 anos de estudo da presença da vespa asiática em Portugal continental. Assim sendo, senhor engenheiro, passo-lhe a palavra, uma boa comunicação. Muito obrigado, agradeço o convite da Make Braga para apresentar este seminário. É sempre um gosto falar sobre este tema. Gostaria de cumprimentar o senhor vereador Altino Bessa, da Câmara Municipal, cumprimentar o senhor comandante Nuno Machado e cumprimentar todos os assistentes deste seminário. E eu vou então partilhar o meu monitor para... preciso que me deem autorização para partilhar o monitor. Preciso que me coloquem como co-anfitrião ou com autorização de partilha. Sim, okay. Estamos a colocá-lo. Já está. Ok, estão a ver, conseguem ver a apresentação? Ok, penso que está... Sim, senhor engenheiro, já está. Obrigada. Mais uma vez, obrigado. Eu vou apresentar o nosso trabalho aqui na UTAD ao longo destes 10 anos que nós levamos de estudo da vespa em Portugal. Portanto, o problema começou em 2012, em Viana do Castelo. Fui convidado para a primeira reunião de trabalho com o
comandante da GNR e da Proteção Civil da Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Associação de Produtores, a APIMIL. Posteriormente, fizemos o primeiro modelo de dispersão espacial da Vespa no noroeste de Portugal e foi apresentado ao público. Este modelo, como vou mostrar a seguir, permitia ter tomado logo na altura algumas ações preventivas. Em 2016, integramos um segundo projeto para o estudo da presença da Vespa e para perceber como é que se podia controlar e prevenir a expansão da Vespa. E deste primeiro estudo, os primeiros ninhos apareceram em Viana do Castelo, provavelmente por entrada do Porto de Viana do Castelo. Esta foi a dispersão dos ninhos que nos foi comunicada e podemos ver no panorama nacional que o problema estava a começar aqui em Viana do Castelo. Com base nesta localização e com o estudo de probabilidade que nós fizemos, desenhamos este mapa com as zonas onde era provável que se processasse a expansão da Vespa ao longo dos anos. Uma vez que ela entrou, e sabendo nós de outros países que seria muito difícil de evitar a sua progressão, tanto mais que as nossas condições ecológicas são mais favoráveis à Vespa do que na sua própria região de origem, eu criei este mapa de propensão de expansão e, quando em 2016, no terceiro projeto que integramos sobre o assunto, sobrepusemos os ninhos registados entre 2013 e 2016 sobre o mapa criado anteriormente, nós pudemos verificar que mais de 50% dos ninhos encontrados na NUT 3 em 2014, reparem, estes ninhos todos que foram classificados entre 2013 e 2016, podemos ver que, inclusive em 2016, se somarmos os ninhos na probabilidade média à probabilidade elevada, mais de 50% dos ninhos estavam nos locais onde nós preconizamos que eles fossem estar. Isto quer dizer que, se tivéssemos tomado medidas preventivas logo em 2013, com a colocação de armadilhas primárias, nós teríamos conseguido evitar uma parte significativa deste avanço. Continuamos a trabalhar na área. Em 2017, integramos o Grupo Operacional Controle e Minimização dos Prejuízos de Vespa e, em 2019, integramos um projeto europeu também no âmbito do controlo da expansão da Vespa e da análise dos prejuízos que ela tem vindo a causar. Criamos, no âmbito do Grupo Operacional da Vespa, esta régua de identificação para que as pessoas menos familiarizadas com o assunto possam saber, ao verem uma Vespa, o que é que estão a ver. Esta é a Vespa comum, que aparece nas nossas casas. Esta é a Vespa germânica, que também é relativamente comum. Esta é, sim, a Vespa asiática, que tem um tamanho superior ao da Vespa comum, mas é mais pequena do que a Vespa europeia. A Vespa cravo é autóctone da Península Ibérica, aparece com frequência junto aos apiários ou aparece com frequência nas nossas casas e é maior e diferente da Vespa asiática. Enquanto a Vespa asiática é toda preta, e por isso é que se chama nigritórax, ou seja, de tórax preto, é toda negra, com uma faixa laranja no fundo do abdômen, a Vespa europeia é amarela com riscos pretos. Esta é a principal diferença à vista desarmada. Também temos reportagem de Vespa mamute. Esta Vespa é efetivamente muito grande. No entanto, é uma Vespa solitária, não faz colónias, nem é agressiva. Esta régua está disponível na página do Grupo Operacional e, portanto, pode ser consultada para a identificação dos indivíduos. Entretanto, fomos procurar ninhos primários. Isto é um ninho primário de Vespa velutina. Estes ninhos começam a ser construídos dentro do fim de janeiro e fevereiro, março. São relativamente pequenos e este é o principal problema que nós temos detectado. É a Vespa fazer o ninho em colmeias que não estejam habitadas por abelhas. Também fizemos a monitorização do ninho secundário e temos aqui vários exemplos, numa oliveira, num eucalipto, num outro eucalipto e agora aqui captado com a ajuda de uma câmara fotográfica a bordo de um drone e do estudo que temos feito, e já foi divulgado por muitos outros colegas, o ninho de Vespa velutina tem este aspecto de pera e a entrada das vespas processa-se pela parte superior, o terço superior lateral do ninho.
Já o ninho da vespa europeia, portanto, da vespa que é comum na Europa e na Península Ibérica, é feito por baixo e, de um modo geral, não está pendurado nas árvores. Portanto, esta é a grande diferença. Em termos de vespas, uma é preta com uma risca laranja, a europeia é amarela com riscos pretos. Em termos de ninho secundário, normalmente está pendurado nas árvores e as vespas entram por cima, o outro está em construções feitas pelo homem e as vespas entram por baixo. Fizemos ensaios para tentar perceber se a utilização de drones era útil para detectarmos os ninhos e podemos ver que, ainda que de baixo nos pareça que o ninho está no topo das árvores, ele na realidade não está no topo das árvores, ele está ligeiramente abaixo. Temos aqui outro exemplo. Nós sabíamos que havia aqui um ninho neste pinhal, levantamos o drone, não conseguimos detectar o ninho e mesmo a partir de baixo foi difícil de ver o ninho nos pinheiros. Isto significa que a identificação de ninhos secundários é muito difícil porque eles estão mascarados, digamos assim, na copa das árvores. Analisando a origem dos dados, nós temos dados que nos são reportados diretamente à UTAD, temos muitos dados reportados pelos vários municípios e até o aparecimento da plataforma SOS Vespa, atualmente Stop Vespa, eram os municípios que nos forneciam diretamente os dados e, analisando a evolução desde 2012 a 2021, podemos ver que em 2012 tivemos cerca de 50 ninhos, quintuplicou esse valor, foi subindo, de repente temos uma progressão exponencial. E em 2020 há reportado um reduzido número de ninhos. Na nossa opinião, este número baixo não se deve ao facto da vespa ter diminuído a sua presença, deve-se ao facto da situação Covid ter confinado as pessoas às suas casas e, portanto, ter havido uma redução no número de avistamentos e de comunicações. Daí o senhor vereador ter referido que este ano tinham uma grande presença de vespas. Porquê? Porque como o ano passado, devido ao confinamento, o problema ficou parcialmente atenuado porque as pessoas não reportavam, este ano nós temos um aumento do número de vespas porque não foram destruídos os ninhos todos ou a maior parte desses ninhos. Este é o panorama atual. O problema começou em Viana do Castelo e em 2020 chegou a Lisboa e à margem sul do Tejo. Vou mostrar uma animação rápida da evolução do problema, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e a vespa está espalhada pelo norte todo do país e esta zona fica parcialmente protegida devido ao facto de nós termos as barreiras criadas pelas principais elevações montanhosas, Alvão, Peneda, Alvão, Marão, Serra da Estrela, portanto, e nós sabemos que a vespa não sobe as serras e não atravessa as serras. Dispersa-se pelo território ao longo das linhas d'água. Resultados obtidos, e agora falando propriamente do problema e dando resposta a algumas questões que nos têm sido colocadas. A presença e a abundância da vespa depende da localização geográfica e depende da época do ano. No final de janeiro, nos sítios mais quentes e de mais baixa altitude, começamos a ver aparecer as primeiras vespas. Entre fevereiro e o final de maio, aumenta o número de avistamentos e já começamos a vê-las também a meia encosta. Nesta fase, final de janeiro até ao final de maio, elas não atacam as colmeias e estão a fazer os ninhos primários e, em alguns casos, já em maio, a começar os secundários. Em junho, a meio de junho, aí sim, começamos a ter ataques às colmeias. A intensidade dos ataques é crescente até setembro e é entre julho, agosto e setembro que é mais problemático. Em termos de vegetação, quanto menos vegetação existir à volta das colmeias e quanto mais quente for o local, mais intenso é esse ataque. Também verificamos que os apiários com menos colmeias são os mais atacados e são os que sofrem maiores perdas. Porquê? Porque o número de vespas é relativamente o mesmo à volta dos apiários. Se o apiário tiver muitas colmeias, o problema dispersa-se. Se o apiário tiver poucas colmeias, o problema concentra-se.
Relativamente à localização dos apiários, também verificamos que quando os apiários estão localizados em zonas que não têm vegetação, portanto, zonas como estas de terreno muito livre de vegetação, os ataques são muito intensos. Quando os apiários estão localizados em terrenos agrícolas ou perto de terrenos agrícolas, com árvores, com fruto ou com plantas que mantêm a floração, os ataques também são menos frequentes ou menos intensos. Em termos de armadilhas, a colocação de armadilhas, o número de vespas capturado nessas armadilhas vai depender da presença das vespas. Em termos de presença, os apicultores queixam-se sempre que há muitas vespas, mas este muitos é um termo relativo e, portanto, aquilo que nós apanhamos nas armadilhas depende da abundância na redondeza. Mesmo o número de vespas capturadas nas armadilhas e a semana de captura é relativo, e se nos informarem sobre esse número e sobre a semana em que são capturadas as vespas, nós podemos estudar o início da presença e a abundância, ou seja, podemos fazer um estudo temporal da intensidade de ataque e de presença. Também verificamos que os apicultores que instalaram armadilhas primárias à volta dos seus apiários, e esta instalação terá que ser feita entre janeiro e maio, assistiram a uma redução significativa da presença da vespa no verão seguinte. Em termos de dimensões, as vespas também têm dimensões muito distintas. A vespa fundadora é um animal grande, chega a ter 3,5 cm. As obreiras de primeira geração são as que acompanham a vespa fundadora na criação do ninho primário e de secundário. São relativamente pequenas e as obreiras de segunda geração, as que atacam as colmeias, têm um tamanho intermédio. O que é que estamos a fazer? A melhorar as armadilhas e os iscos. As armadilhas comerciais e os iscos comerciais são efetivamente muito bons, no entanto, o preço da armadilha e o preço do isco muitas vezes faz com que os apicultores não os usem porque é um acréscimo de despesa. E o que estamos a fazer é a desenvolver armadilhas e iscos caseiros que possam ser feitos pelos apicultores. Os primeiros avistamentos e a evolução das capturas acontece entre janeiro e o final de maio. Os primeiros ataques às colmeias aparecem em junho e são de baixa intensidade. Os ataques graves aparecem a partir de julho até setembro. O que é que nós não recomendamos? A destruição voluntária dos ninhos. Se alguém vir um ninho, deve reportá-lo corretamente às entidades da Proteção Civil ou dos bombeiros e não deve destruir os ninhos. A vespa em si não é propriamente problemática, tanto que nós andamos a caçá-las em frente às colmeias e as vespas desviam-se de nós. Nunca houve nenhum ataque deliberado das vespas quando andamos a caçá-las em frente às colmeias. No entanto, se formos mexer nos ninhos ou se nos aproximarmos demasiado dos ninhos, isso pode ser problemático porque elas, nesse caso, então atacam. Como há bocado o Sr. Vereador dizia, se nós cortarmos uma árvore inadvertidamente e a árvore tiver um ninho, quando a árvore cair ao chão, o ninho destrói-se e as vespas ficam soltas, e isso sim é uma ação extremamente perigosa, porque um ninho de dimensão média pode ter até 10.000 vespas lá dentro. Portanto, nunca destruir voluntariamente os ninhos, contactar sempre a Proteção Civil. Outra coisa que não recomendamos de todo é a utilização de cavalos de Troia. O que são os cavalos de Troia? É apanhar as vespas em frente às colmeias, cortar-lhe as patas de trás, pincelar as vespas com um químico e soltá-las para elas irem matar a colónia. O que é que acontece? Quando se soltam as vespas com esse veneno, elas acabam por entrar nas colmeias do vizinho e provocar a morte súbita dessas colmeias. Temos assistido a muitas pessoas a dizer, de repente morreu uma colmeia. Morreu a colmeia não porque as vespas tenham caçado as abelhas todas, mas porque de certeza que um cavalo de Troia entrou na colmeia e matou a colmeia. O que é que recomendamos? A regular monitorização dos apiários e a comunicação dos avistamentos. Recomendamos a instalação de armadilhas desde o final do inverno e durante a primavera para podermos apanhar as fundadoras e as obreiras de primeira geração. Porquê? Porque desta forma enfraquecemos a probabilidade
da vespa criar o ninho secundário. Pedimos a colaboração de toda a população, como programando os smartphones de maneira a que permitam a identificação da localização e que permitam que essa localização também seja registada pela máquina fotográfica. Isso significa que, se nos enviarem uma fotografia com a localização, nós podemos colocá-la no nosso sistema de informação geográfica e saber onde é que a fotografia foi tirada. Também pedimos que nos tirem fotografias de vespas e de armadilhas e que nos reportem essas ocorrências. Como é que nós podemos diminuir a persistência dos ataques em frente às colmeias? Instalando vegetação que tenha floração durante todo o ano. Podem ser fruteiras ou podem ser flores ornamentais. Porquê? Porque as vespas adultas não são carnívoras. As vespas caçam abelhas não para se alimentarem, mas para alimentarem a criação. As larvas de vespa é que são carnívoras e é que precisam de proteína animal. Os adultos só consomem produtos açucarados. E se nós instalarmos floração ou vegetação com floração, fruteiras, ou, por exemplo, matos e aromáticas, as vespas vão pastar, digamos assim, nesta floração e vão caçar insetos que também andem à volta destas flores. Isso faz com que reduzam a intensidade do ataque em frente às colmeias. Elas não caçam abelhas porque têm especial predileção pelas abelhas, caçam as abelhas porque é fácil e há muitas ao mesmo tempo em frente a uma colmeia. Portanto, se criarmos uma manobra de distração, nós conseguimos afastá-las. Relativamente às perguntas que nos têm feito, qual é o habitat preferível da vespa asiática? De um modo geral, os ninhos estão a menos de 1500 metros de uma fonte de água. Um rio, um riacho ou uma presa estão, de um modo geral, a menos de 2500 metros do apiário e, até à data, têm sido avistados apenas abaixo dos 800 metros de cota. Portanto, acima dos 800 metros há alguns casos, mas não é problemático. Onde é que fazem os ninhos? Em zonas agroflorestais. 75% dos ninhos estudados por nós estão em árvores, quer em árvores florestais, quer em fruteiras e árvores agrícolas. 20% estão em estruturas criadas pelo homem, varandas, beirais, peitoris, arrumos, chaminés. 3% em paredes de pedra solta, e 2% enterrados na base das árvores mais velhas, decrépitas, que têm aquelas concavidades. Ciclo de vida. No final do outono e no início do inverno, dá-se a fecundação das futuras rainhas. E estas rainhas abandonam o ninho para hibernar. Esta hibernação é feita em locais protegidos, ou seja, tocas nas árvores ou buracos nas árvores, nos interstícios das cascas grossas das árvores, em paredes de pedra solta, solo solto e, entretanto, no inverno, dá-se a morte dos machos, dá-se a morte da rainha e dá-se a morte das obreiras. Então, chegou o fim da colónia. Portanto, todos os ninhos encontrados a partir de meio de dezembro em diante, ainda que sejam ninhos grandes e que estejam nas árvores, como dizia o Sr. Vereador, não vale a pena estar a destruí-los porque eles estão estéreis. Temos o ninho nas árvores, mas já não há criação lá dentro. Portanto, destruir ninhos a partir do meio de dezembro até junho não é uma atividade propriamente recomendada, porque só estamos a gastar recursos porque os ninhos já não têm criação. Os ninhos secundários que aparecem no ano seguinte a este inverno aparecem a partir de junho. Então, sim, a partir de junho é recomendável procurar ninhos e destruir ninhos. No inverno, destruir ninhos só se for para tranquilizar a população, mas esses ninhos já não têm qualquer criação. No fim do inverno e na primavera seguinte, as fundadoras que conseguiram sobreviver a esta hibernação vão sair e vão fazer o ninho principal, primário, e colocar os ovos da primeira geração. Estes ninhos primários normalmente são em tocas de árvores, em armazéns, em varandas, e têm um tamanho que varia de uma bola de golfe, quando a vespa fundadora o termina de fazer, e tem
5 a 10 ovos lá dentro. Quando nascem as primeiras obreiras, fazem evoluir o ninho para uma bola de ténis. E, se o local for adequado e for abrigado, por isso é que eles aparecem nos telhados e nos armazéns, que são locais abrigados do tempo e de animais, portanto, até 15% dos ninhos primários podem evoluir para um ninho secundário e dar origem às obreiras de segunda geração e dar aqueles ninhos grandes que depois as pessoas reportam nos telhados, nas chaminés, nos armazéns. No entanto, na maior parte dos casos, a rainha e as operárias de primeira geração, as obreiras de primeira geração, deslocam-se para uma árvore próxima e aí sim iniciam a construção do ninho secundário e iniciam a criação das operárias ou das obreiras de segunda geração, e estas é que vão começar a caçar abelhas em frente às colmeias. Mas isto só acontece a partir do meio ou do fim de junho. Estes ninhos secundários, os mais pequenos, têm entre 30 centímetros de diâmetro e 50 centímetros de comprimento, e os maiores que nós encontramos tinham 60 centímetros de diâmetro e até 1 metro de comprimento. Estes ninhos grandes são verdadeiramente assustadores e podem ter mais de 20 mil vespas lá dentro. Relativamente à monitorização e às armadilhas, o que é que nós temos estado a trabalhar? Um dos nossos associados, o engenheiro Alexandre Vieira, criou este esquema. Uma garrafa de 1,5 litro, corta-se o gargalo, tira-se a tampa, inverte-se o gargalo na garrafa para fazer este funil. Pega-se num garrafão de 5 ou de 6 litros, cortam-se 2 aberturas, uma de cada lado do garrafão, abrem-se 4 furos na base e coloca-se a garrafa dentro do garrafão. Para quê? Para o garrafão atuar como suporte para impedir que a chuva ou que o vento destruam a garrafa com o uísque. Dentro da garrafa colocamos um fundo com sangria comercial ou criamos um uísque com vinho, tinto, cerveja preta, açúcar amarelo e xarope de groselha e colocamos uma esponja para que as vespas que entram não morram afogadas. Porquê? Porque as vespas vão entrar, vão beber o uísque que está na esponja, mas não morrem. E o facto de andarem a voar aqui dentro e a fazerem barulho vai atrair outras vespas. Também recomendamos a utilização destas caixas de armadilha. Isto são caixas de guardar a roupa que foram transformadas em armadilhas e este modelo importamos dos nossos parceiros apicultores da Galiza. Não fomos nós que criámos esta caixa é uma adaptação do que usam na Galiza. Quem tiver disponibilidade financeira pode trabalhar com armadilhas e iscos comerciais, que são muito efetivos, é o peso do preço que condiciona essa utilização. A que distância devemos colocar as armadilhas? As armadilhas primárias deverão estar colocadas entre 10 a 20 metros das colmeias, de preferência em árvores que tenham flores e acima de 1,5 metro do solo. Se for possível distribuir as armadilhas nas direções cardeais, isso permite-nos saber, através das contagens, qual é a direção predominante do voo. Também devem ser penduradas nos telhados dos armazéns, mas do lado de fora. Quando é que devemos instalar as armadilhas primárias? Do fim de janeiro ao fim de maio. A partir de maio, deixam de ser efetivas. Quando é que devem ser visitadas? Semanalmente. Ou seja, é preciso que todas as semanas alguém vá remover a garrafa de dentro do garrafão, abrir uma cova no solo, verter o uísque e as vespas, tirar uma fotografia para que possamos fazer as contagens e tapar quer o uísque velho, quer as vespas, para não estar a servir de atrativo a outras vespas. Repor o uísque na garrafa, colocar a garrafa no garrafão e pendurar. Qual é o impacto da vespa nas abelhas e na sobrevivência das colónias? Até junho, ou seja, até à primeira cresta, a primeira colheita do mel, as vespas não perturbam as colmeias. Portanto, a presença das vespas não perturba a produção de mel. Mas a partir de junho e após a cresta, como as vespas atacam fortemente as colmeias, os apicultores têm que alimentar artificialmente as colmeias para não perder as abelhas.
e como a presença das vespas impede que as abelhas saiam para se alimentar ou para fazer a higiene da colmeia, assim é nesta fase que se pode dar a perda da colmeia. Porquê? Porque as abelhas não saem com medo das vespas. Se o apicultor não alimentar a colónia, corre o risco de perder essa colónia. E, portanto, isto é uma despesa extra que os apicultores têm e uma tarefa extra que eles têm se houver um ataque forte de vespas. Convém visitar os apiários pelo menos uma vez por semana. Também verificamos que os apiários que não são frequentemente visitados são os mais atacados e são os que sofrem mais perdas. Devemos colocar as armadilhas primárias, devemos colocar as armadilhas secundárias e quem tiver possibilidade financeira de adquirir harpas elétricas poderá montar estas harpas, 2 por cada 3 ou 4 colmeias, e as harpas vão evitar que as vespas passeiem em frente às colmeias e, como as vespas apanham choques nas harpas, deixam de visitar esses apiários. Se for possível, aplicar a técnica da transumância, ou seja, após a primeira cresta, no final de junho, remover as colónias todas para uma zona de montanha, preferencialmente acima dos 800 metros de cota, e aí sim as colónias estarão protegidas e será possível fazer uma segunda cresta, ou seja, uma segunda proteção de mel. E era isto que eu gostava de apresentar, de uma forma relativamente rápida para cumprir o tempo, mas suficientemente explícita de qual tem sido o nosso trabalho e qual é a nossa experiência em termos de monitorização da vespa. Muito obrigado pela atenção, ao dispor para qualquer comentário ou para qualquer questão. Muito obrigado. Muito obrigada, Engenheiro José Aranha. Foi uma comunicação muito informativa e creio que estamos agora muito mais esclarecidos e esclarecidas da real expansão da vespa asiática e qual a sua expansão a nível nacional e que regiões atualmente apresentam maior problemática. A próxima comunicação será realizada pelo adjunto técnico Nuno Machado, do comando da Companhia dos Bombeiros Sapadores de Braga, entidade responsável no Concelho de Braga pela destruição e ou inativação dos ninhos da vespa asiática. Durante esta comunicação, o adjunto Nuno Machado irá dar a conhecer as intervenções que têm vindo a ser realizadas e como se deve proceder, enquanto cidadão, à comunicação da suspeita de um ninho e que medidas preventivas devem ser adotadas de forma a evitar os riscos. Vou então passar a palavra ao adjunto técnico Nuno Machado. Desejamos uma boa comunicação. Não sei se... Adjunto, não sei se nos está a ouvir, Nuno Machado. Creio que talvez haja aqui um erro de ligação com o Sr. Nuno. Não. Vamos só aguardar uns minutinhos, vamos tentar entrar em contacto com o Sr. Nuno Machado. Posso, entretanto, fazer um comentário? Claro que sim, claro que sim. Um dos palestrantes perguntava se as vespas não ocupam os ninhos abandonados no ano anterior. Os ninhos secundários, aqueles ninhos grandes, uma vez terminado o ciclo biológico todo dele, ficam nas árvores, mas as vespas não os recuperam. Portanto, as vespas têm que fazer sempre um ninho novo.
O que pode acontecer é os ninhos primários, aquelas bolinhas que eu mostrei há bocado, é que esses sim, se uma potencial fundadora, quando sai do abrigo, encontrar um ninho primário fresco, ocupam. Aí é verdade, ela pode ocupar um ninho primário fresco do próprio ano, não do ano anterior. O ninho grande, o ninho secundário, aquele que nos preocupa, uma vez terminado o ciclo, acabou, não é mais ocupado porque a fundadora do ano seguinte nunca vai entrar num ninho já destruído ou desocupado do ano anterior. Portanto, ele fica lá na árvore, mas não é motivo de preocupação. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Vamos só confirmar se já temos o adjunto Nuno Machado connosco. Boa tarde, estão a ouvir? Sim, sim, sim. É Nuno Machado, estão a ouvir? Sim, estamos a ouvi-lo. Eu estou com problemas que a minha ligação está sempre a cair e nem consigo ligar o vídeo, não sei o que é que está a passar aqui. Tem apresentação. Vamos ver se consigo fazer o compartilhamento. Deixem-me ver. Já está a bloquear outra vez. Mas estamos a ouvi-lo. Eu estou a ouvir, mas já consegui ver metade da apresentação do professor Aranha e já está outra vez a dizer que não responde. E está a conseguir ouvir-nos? Ouvir estou a conseguir. Para já. Tem apresentação, adjunto Nuno. Tenho, estou a tentar comprar. Mas quer que lhe mande a apresentação? Se quiser que seja feita a partilha de tela através do nosso computador e se conseguir falar através daí. Deixa-me ver então. O ideal seria o nosso adjunto enviar a apresentação por e-mail, vocês tentarem partilhar aí na tela e ele ia dando as explicações, senão parece-me que a tecnologia o está a trair e ele não está a conseguir partilhar. Olha, eu acabei de enviar para o vosso e-mail, para o Gmail. Está certo, obrigada. Nós vamos então proceder à partilha. Entretanto, Nuno, não sei se tens alguma coisa para ir dizendo para criar aqui alguma dinâmica no debate, porque... Assim, da nossa parte aqui da companhia, estão a ouvir neste momento? Estamos. Pronto, da parte aqui da companhia e depois vamos ver aí durante a apresentação. Tive pena, depois pedi ao CLDS, ao professor Aranha, se pudesse enviar a apresentação, porque isto foi um bocadinho da sessão e eu não consegui ver tudo. E da nossa parte, basicamente, vou fazer uma apresentação aqui da companhia e vou falar um pouco da nossa experiência como parte do combate e da destruição dos ninhos de vespas. Não é fácil, tem sido uma luta inglória, uma pessoa normalmente quando vai a uma luta, e nós aqui nos bombeiros, por exemplo, quando vamos lutar contra o fogo, é para terminar com ele, e nós aqui é uma luta que não vimos o fim desta guerra, não é? Esperamos que a parte da ciência, não sei se isso vai ser possível algum dia ou não, que nos possam ajudar em cada vez termos melhores ferramentas de combate, para ver se conseguimos acabar com este flagelo. Pronto, adjunto Nuno, nós já estamos a partilhar a tela, não sei se consegue ver. Não. Eu vejo bem. Vamos fazer. Deixem-me ver se entretanto. É que eu tenho aqui o meu Zoom a dizer não responde. Mas nós estamos a partilhar através do nosso ecrã.
Se quiser proceder com a apresentação e nós vamos Não, eu passar. queria ver o que vocês estão a apresentar, mas eu vou fazer o seguinte, se não se importarem, eu vou desligar e vou abrir outra vez a sessão para ver se eu consigo visualizar, está bem? Claro, claro que sim, claro que sim. Entretanto, engenheiro José Aranha, temos outra pergunta no chat. Não sei se quer fazer comentário à pergunta, vi que já respondeu aqui em parte. Não sei se quer fazer mais algum comentário. A vespa asiática, a nigritórax que nós temos, é como diz a pergunta, se as patas forem amarelas e o tórax, o sítio de onde saem as asas, preto, como tem a fotografia do vosso cartaz, e o abdômen preto, não há dúvida que é invasora. Portanto, ela nunca se confunde com a cravo, porque a cravo é ao contrário. Esta parte do abdômen, a parte de trás, onde tem o forrão, digamos assim, no caso da vespa europeia, é toda amarela, clarinha, com riscos pretos. A vespa asiática é exatamente o contrário. O abdômen é todo preto, com um risquinho laranja, e as pontas das patas são amarelo clarinho, enquanto nas nossas as pontas das patas são castanho escuro. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Não sei se, entretanto, já temos aqui o... Estão a ouvir? Agora sim, sim. Pronto, agora acho que já posso... Já consegue ver-nos? Assim, estou a ver. Pronto, como estava para iniciarmos, agradecer ao CLDS Meio Braga pelo convite, cumprimentar o professor Aranha para mim, muito nobre Universidade de Trás-os-Montes de Alto, que foi onde eu me licenciei em Engenharia Eletrotécnica. Obrigado. E cumprimentar também o seu vereador, que tem o pluro dos bombeiros sapadores, com quem trabalho todos os dias, e sabe a guerra que nós temos aqui, tem-nos ajudado nesta questão do combate à vespa blutina, e o restante dos participantes. Espero que gostem deste momento de partilha de algum conhecimento. Da nossa parte, da parte da companhia, basicamente, o que vou transmitir é a nossa experiência, não científica, mas a experiência do dia a dia no combate à vespa blutina. Podiam passar para o seguinte, se faz favor. Nesta abordagem, eu vou mostrar um pouco o que é a Companhia de Bombeiros Sapadores, o plano de ação, uma parte do plano de ação para a vigilância e controle da vespa blutina, mais no que concerne ao combate, a destruição dos ninhos de vespa blutina, os cuidados a ter com a vespa blutina, de uma forma resumida, a forma como fazem as denúncias dos ninhos da vespa e os nossos contactos no vim para dizer onde nós preferimos que façam essas denúncias. Podem passar. Pronto, a Companhia de Bombeiros Sapadores é um corpo de bombeiros com 222 anos, foi fundada, nasceu em 1799. Neste momento, em termos de meios humanos, são 100 colaboradores, tem um elemento de comando que sou eu, 93 bombeiros na parte operacional, temos 2 civis que estão no apoio administrativo e 4 civis no centro de comunicações. Em termos de meios operacionais, temos 21 veículos, entre veículos para hospitalar, incêndios urbanos, estruturais, florestais e de outros serviços. A imagem que aí é do nosso quartel, que fica aqui na Avenida Olímpica, perto do estádio municipal. E isto é uma breve apresentação do que é a companhia, também para perceberem e para mostrar o que é a nossa estrutura. Destes 93 operacionais estão divididos em 4 secções operacionais, que trabalham por turnos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e tenho 4 bombeiros numa secção técnica, que são
os que dão apoio ao comando em tudo o que é logística e reparações, tudo que é necessário, mesmo nesta questão da besta rotina, na aquisição de equipamentos e reparações e essas questões. Agradecia que podem passar o slide, se faz favor. Ora, e em termos de corpo de bombeiros, o regime jurídico dos corpos de bombeiros, lá está descrito que a missão dos corpos de bombeiros consiste em vários aspectos. E eles estão aqui enunciados, que é a prevenção e o combate a incêndios, o socorro às populações em caso de incêndios, inundações, desabamentos e, de um modo geral, em todos os acidentes, os socorros a náufragos, buscas subaquáticas, o transporte em emergência de acidentados e doentes, emissão, no termos da lei, dos pareceres técnicos em questões de prevenção e segurança contra incêndios e outros sinistros, a participação em outras atividades de proteção civil, no âmbito das funções exercidas especificamente, o exercício de atividades de formação e sensibilização com especial incidência para a prevenção do risco de incêndio e acidentes. Esta parte que eu coloquei aqui em negrito, a participação em outras ações e o exercício de outras atividades para as quais estejam tecnicamente preparados e se enquadrem nos seus fins específicos e nos fins da respectiva entidade detentora. Quando o Sr. Vereador há um bocado falava que os bombeiros nunca imaginariam que iam andar a combater a besta rotina, é verdade, porque nós estamos mais vocacionados para o socorro às populações, nos incêndios, na emergência pré-hospitalar, nas inundações e nessas questões das buscas subaquáticas e náufragos, mas é certo que também temos na legislação e no regime jurídico esta incumbência e a nossa entidade detentora é o município de Braga e temos outros, desde que nos preparemos e vamos nos preparando, também fazemos outras questões que nos sejam apresentadas. E também temos a prestação de outros serviços previstos nos regulamentos internos e demais legislação. Eu agradecia que fossem passando. Podem mudar o slide? Obrigado. No plano de ação para a vigilância e controle da besta rotina em Portugal, surge uma das partes, que é o controle e distribuição de ninhos de besta rotina. E nesta parte, nesse plano, as entidades coordenadoras deste processo foram os municípios, lá está, mais uma incumbência que empurraram, neste caso, para os municípios, ficaram com a parte mais complicada deste plano de ação. Depois há outras entidades que podem participar, como o ICNF, as direções regionais, as associações de apicultores, os próprios proprietários dos terrenos onde aparecem os ninhos e os apicultores individualmente. Mas sempre com uma ressalva, quando acompanhados ou autorizados pela Câmara Municipal, é isto que está escrito no plano de ação. A Câmara Municipal ou os municípios são sempre as entidades coordenadoras deste processo e é sempre a eles que deve ser reportada esta questão do controle e distribuição de ninhos. O CEPNA, GNR, quando se verificar a necessidade da sua presença, também participam nesta questão da distribuição e do controle. Eu ia solicitar que mudassem o slide. Ora, como os municípios são a entidade coordenadora neste processo, em Braga cabe à Câmara Municipal de Braga. E a Câmara Municipal de Braga, como responsável pelo controle e distribuição de ninhos, decidiu dentro dos seus serviços e como entidade detentora de um corpo de bombeiros, incumbir a Companhia de Bombeiros Sapadores na distribuição destes ninhos, a assumir esse serviço. A participação em outras ações e o exercício de outras atividades para as quais estejam tecnicamente preparados. Aquela questão que tínhamos visto há um bocado. Portanto, a Câmara Municipal, no plano de ação, entregaram-lhe esta incumbência. A Câmara Municipal olhou para o seu leque de trabalhadores,
verificou, tenho aqui um corpo de bombeiros, faz parte da minha orgânica. Certamente pronto, isto defender um bocado a nossa parte, é uma questão, é um corpo de bombeiros que está devidamente estruturado, já tem uma dinâmica instituída há muitos anos atrás. Serão os que terão a maior valência e os que terão maior capacidade de se adaptar a esta situação, e incumbiu a Câmara, incumbiu a Companhia de Bombeiros Sapadores de proceder a esta atividade. Pronto, eu ia pedir que mudassem o slide. A destruição de ninhos de vespa velutina sem autorização do município. O porquê de não o fazer, e dois grandes problemas. Haverá outros, mas eu identifico estes dois grandes problemas. É que quem o faz sem conhecimentos técnicos pode colocar a sua segurança e a dos próximos em causa. Portanto, é preciso ter cuidado. A vespa velutina, pela experiência que temos, ataca quando se sente atacado. Portanto, se vamos mexer no ninho, elas atacam de uma forma de defesa. Portanto, é preciso ter cuidado com isto. E depois, normalmente, quando se vai destruir o ninho por conta própria, utilizam-se técnicas que, por vezes, não são as melhores. E essas técnicas fazem com que o ninho fique destruído, mas podem andar vespas fora do ninho. O que vai fazer é que vai aumentar a incidência, ou seja, vai haver uma proliferação de ninhos. E podemos ver, passem para aparecer uma imagem, e são imagens que me forneceram, portanto podiam dar um clique aí. Não, esperem só um de cada vez, mas pronto, deixem estar. Na primeira imagem que nos apareceu, nesta imagem, eu aqui já contei 13 ou 14 ninhos, mas o que me disseram é que aqui tinha 19 ninhos. Isto aconteceu porquê? Porque o proprietário tinha um ninho aqui nas redondezas, decidiu deitá-lo abaixo, né, destruí-lo de uma forma artesanal, e passado pouco tempo ele tinha 19 ninhos a iniciar aqui neste telheiro. Podem mudar. Esta imagem aconteceu exatamente a mesma coisa, foi uma destruição do ninho ali perto de uma forma que não devia ter sido feita, e elas conseguiram fazer aquilo até espiar esta imagem, que parece aqui tudo muito simétrico, muito direitinho, e já tinha 5 ninhos a ser construídos na sequência de uma destruição de um ninho só. Podem mudar. Aqui temos 3 ninhos perto uns dos outros, possivelmente, isto são tudo imagens que me forneceram, foi o nosso atual fornecedor de material para a destruição de ninhos. Por dizer que nesta situação a probabilidade terá sido de um ninho que, pelo que contaram, que foi destruído com uma arma de fogo. Portanto, uma caçadeira, decidiram destruir o ninho com uma caçadeira, e passados uns dias tinham 3 ninhos nas árvores. Podem mudar. E aqui mais 2. Isto pode acontecer também dos derrubos de árvores, não é? Quando se deitam a árvore abaixo, o ninho cai, elas espalham-se hoje e vão fazer outros ninhos, pela experiência, pelo que nos têm transmitido. Pedia que mudassem o slide. Ora, a destruição de ninhos de vespa velutina. O primeiro método que era utilizado e que foi utilizado aqui na companhia até ao ano anterior. Podem aparecer essa imagem. Era um conjunto de varas de alumínio com um queimador na ponta, depois tinha uma mangueira e uma garrafa de gás. Este foi o método que se usou durante muitos anos, portanto era a incineração que se ia usando. Podem mudar. Temos aqui uma imagem, e estas imagens não são aqui da companhia, nós não temos registro fotográfico. Este aqui não tem as varas, estão a queimar o ninho quase junto a ele, mas esta imagem, como podem verificar, além do ninho, tem outro problema que conseguem identificar, que vem a folhagem de arder. Portanto, já há um pequeno foco de incêndio,
que é um problema também deste tipo de extinção. O operacional devidamente equipado pela proximidade que tinha ao ninho, com o EPI, podem mudar. Por vezes, e o Sr. Vereador há um bocado focou isso, a questão de necessitar do uso da nosso veículo escada, quando o sistema de varas não chegava ao ninho. Portanto, muitas vezes, quando é possível, quando o veículo escada tem condições para atuar, porque o veículo escada é um veículo urbano, é um veículo feito para andar no asfalto e em paralelo, não para fora de estrada, e depois precisa de estabilização, é sempre complicado, mas usamos muitas vezes para fazer a queima dos ninhos, e aqui está um exemplo de uma queima de um ninho, podem mudar. Outra situação que se usa, isto é uma fotografia retirada da internet, mas em princípio é um bombeiro, pelo menos tem um casaco de bombeiro. Outra situação que nós fazíamos muitas vezes aqui em Braga, designam como forrinhos, eu costumo dizer o sótão, mas nas zonas das casas, onde não dava para queimar, porque decidimos ter uma estrutura em madeira a segurar no telhado, a segurar a telha, portanto, ali, se fôssemos a queimar, íamos acabar por destruir aquilo. Então, o que se fazia era recolhia-se o ninho dentro de um saco e depois acabávamos, podem mudar de slide, acabávamos por queimar o ninho no chão, normalmente trazia-se aqui para o quartel e queimava-se aqui no quartel. Esta imagem, pronto, deixa ficar isso. Há outro no manual de boas práticas, o julgando manual de boas práticas também fala que se poderiam ser congelados os ninhos. Nós aqui não usamos isso, aqui usou-se sempre a queimar. Ou queimar no local, ou recolher com um saco e depois queimava-se aqui no quartel. Como todos os métodos, há sempre vantagens e desvantagens. Isto são as vantagens e desvantagens que nós identificamos. Como vantagens, tínhamos a eliminação imediata do ninho. Portanto, o ninho desaparecia, simplesmente, e a eliminação imediata das vespas apanhadas pelo fogo. Isto são as vantagens. Tinha algumas desvantagens. O manuseamento do equipamento. Porquê? As varas em alumínio, o queimador, mais a botija de gás. Normalmente, a garrafa de gás, não podíamos levar só uma, tínhamos que levar duas, porque com a pressão com que o gás saía, elas por vezes congelavam. Já não saía gás, tinha que se trocar de garrafa. Estávamos a ter um problema porque para transportar esse material todo nos carros estávamos a danificar também partes dos veículos, não é? Andar com garrafas de gás de um lado para o outro era complicado. A necessidade de sempre de duas deslocações, porque nós fazíamos o reconhecimento do ninho no período diurno e a queima noturno. Com o sistema de rotação de turnos que temos aqui, as pessoas quando trabalham no turno das 8 às 20, por exemplo, os que estão a trabalhar hoje das 8 às 20, amanhã vão trabalhar das 20 às 8. Portanto, eles iam no dia de hoje verificar o ninho e no dia seguinte iam destruir. Depois, outra desvantagem, que eram as vespas não apanhadas na queima, não é? Que podiam não estar todas dentro do ninho, que fazia com que existissem reincidências. E também, muitas vezes, era necessário o equipamento de extinção de fogo. Por exemplo, na altura de verão, havia aquelas alturas que nem tão pouco podíamos queimar os ninhos, não é? Quando não se podia fazer fogo. E em outras alturas tínhamos que ir sempre com um veículo de combate a incêndios, porque tínhamos sempre a questão de extinguir o fogo de seguida. Podem alterar, mudar para o seguinte. Pronto, aqui temos aqui a questão da destruição de ninhos de vespas volutinas. Ainda temos o número de ninhos registados. Nós temos um registro desde 2015, são registros assim um bocado complicados. Complicados do ponto de vista de não ser... Pronto, estamos a melhorar nos últimos anos já temos melhorado essa questão. Se verificarem em 2016, parece que houve uma baixa muito grande de ninhos, não foi... Eu ainda não estava cá em 2016, mas o problema foi que a nossa base de dados é feita em Excel
e na altura estava disponível numa pasta partilhada e havia aí pessoal de um turno ou dois que, à medida que ia fazendo os ninhos, em vez de registar que foi feito, ia apagando o ninho. Pronto, depois verificou-se esse problema e por isso é que está aqui este número tão baixo. Os ninhos têm ido aumentando. Por acaso, aqui em Braga, ao contrário do professor Aranha apresentou, no ano passado nós tivemos na mesma reportes de ninhos, portanto, cresceu. E o que eu verifiquei no registro de 2020, no mês de novembro e dezembro, no ano passado tivemos 115 registros de ninhos. Portanto, se este ano voltarmos a ter 115, nós estamos ao dia de hoje estamos em 745 e iremos chegar aos 860. A pessoa que nos está a ajudar agora com este novo sistema que eu vou falar dele a seguir, disse que nós provavelmente ainda este ano iríamos chegar aos 1000 ninhos. Eu espero bem que ele esteja enganado, a ver se nós conseguimos controlar isto. Mas nos próximos tempos sabemos que vão aparecer muitos ninhos, porque começa a cair a folha e é um problema, começam a chegar 10, 15 ninhos por dia nessa altura. E aí teremos provavelmente que voltar a recorrer à questão de termos o pessoal de manhã à noite em horas extras, porque senão não conseguimos dar vazão aos serviços que temos. Portanto, problemas que nós temos aqui é um número muito elevado de ninhos, a tendência crescente. Pronto, o registro anual, estávamos a pensar para o ano, em vez de fazer o registro de janeiro a dezembro, adaptar o registro ao ciclo da Vespa Glutina, que eu apanhei uma parte que o professor ainda estava a falar, que eu julgo que é este ciclo que está aqui, começa ali em fevereiro, e adaptar o registro a este ciclo de vida. Pronto, com esta tendência crescente de ninhos, começamos a achar que provavelmente a questão de andar a queimar ninhos poderia não ser a mais interessante e começou-se a procurar e o mercado que aqui havia, e depois foi-nos aparecendo também algumas soluções e eu ia pedir agora que mudassem o slide. Até que nós mudamos este ano para um método diferente, que é um método de injeção. Esta parte vou ler aqui o texto que tenho aqui, para tentar não cometer muitos erros. O sistema de tratamento químico denominado por SISTRAC, desenvolvido e patenteado pela Associação de Modelismo do Centro de Portugal. Portanto, é uma associação que existe em Coimbra, que na altura decidiram divulgar este sistema pelos e-mails das câmaras municipais. Nós pedimos para eles virem cá a Braga, tiveram-nos a apresentar o sistema, já tínhamos visto outros parecidos, mas complicados na questão do transporte dos equipamentos. Portanto, isto para nós era um problema. A questão, nós precisávamos de algo que fosse muito mais ligeiro, que nos acelerasse o processo, porque isto demorava muito a queimar os ninhos e nós tínhamos que arranjar algo mais rápido e algo que haja tendência a diminuir os ninhos. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Este sistema é desenvolvido por esta Associação de Modelismo do Centro do país. É um sistema de injeção química com um sistema elétrico controlado do solo e tem um valor residual zero, pela limitação de quantidade a injetar por ninho, de 50 ml, e não haver inseticidas no ambiente. É exclusivamente dentro do ninho, conseguimos uma intervenção com impacto ambiental residual. Portanto, a injeção que fazemos são 50 ml, é uma dose pequena. Quando há ninhos muito grandes, fazemos 2 injeções, mas o líquido fica sempre dentro do ninho. Nós chegámos a apresentar uns sistemas, mas aquilo bombeava muito líquido e podia, depois, o pessoal que nos disse que aquilo jorrava fora do ninho, porque a ideia é combater a Vespa Glutina única e exclusivamente. A solução é composta por dois elementos, um atrativo para a Vespa Glutina com o feromona de agregação, frutos e açúcares naturais, para entrar no sistema de alimentação, condicionar o comportamento da colónia e assim garantir resultados mais eficazes. Pretende, por outro lado, eliminar o efeito repelente que se tem com os produtos utilizados e que fazem parte do composto do controle de pragas. Esta intervenção e destruição de ninhos de Vespa Glutina trata-se de uma técnica seletiva e localizada,
com injeção de uma solução de peritroides seropelentes de baixa concentração, 2 a 3%, através de uma agulha de baixo perfil, 3 mm, o que torna o sistema o menos invasivo possível e assim evitar o alarme a quando da intervenção e, consequentemente, minimizar riscos para as equipas de intervenção e devido à reduzida média vida dos peritroides e peritrinas naturais, que é mais ou menos 15 dias. Portanto, o material que se está a utilizar, os peritroides e as peritrinas naturais, tem uma durabilidade de mais ou menos 15 dias, tem a informação que nos transmitiram, e conseguimos com isto ter um impacto residual no ambiente. Portanto, não atacar, não matar outros animais, porque também os outros animais não vão para dentro do ninho das vespas glutinas, portanto, isto ficará sempre confinado. Neste método atual, em termos de vantagens, para nós, uma vantagem é o sistema é prático e de fácil manuseamento, comparado com o que usávamos primeiro. Fazemos o reconhecimento e atuamos logo, portanto, nós chegamos, vimos o ninho, há hipótese as canas, aquilo é um sistema de canas de carbono, com um sistema, uma bomba e um líquido, e aquilo é logo na hora. Depois temos um sistema de ar comprimido para alturas mais elevadas, que quando é impossível chegar com as canas e não conseguimos ir com o veículo escada. Não tem havido reincidências nesta questão, portanto, está a correr melhor do que como estava a correr o sistema passado. O produto injetado atua durante 15 dias. A informação que temos, e depois o professor Aranha também nos poderá ajudar, a informação que temos é que a colónia regressa no prazo de 72 horas, todas as vespas vêm ao ninho. Portanto, elas vêm ao ninho, que ainda está a fazer efeito, elas acabam por morrer. Da experiência que temos aqui, é que quando se está a injetar, logo na hora, muitas começam logo a cair ao chão e a morrer. Desvantagens. Cerca de 2% dos ninhos necessitam de uma segunda intervenção, por vezes não fica logo à primeira. E o equipamento necessita de ser manuseado com cuidado, é mais frágil que o anterior. Isto para nós, aqui nos bombeiros, é sempre delicado, o pessoal está habituado a equipamento mais robusto e para a atuação com um material robusto. Isto é um material com umas canas de carbono e uns fios elétricos e tudo muito sensível. Pronto, tivemos aí alguns, de vez em quando temos alguns problemas, pronto, mas vamos afinando isso. Mas pelo que me diz o fornecedor, até nos estamos a portar bem em relação a outros sítios que têm feito mais estragos no equipamento que nós. Pronto, estas são as vantagens e as desvantagens. A questão que nos transmitiram noutros locais, portanto, esta associação é do centro do país, portanto, eles começaram a atuar no centro do país, com muitos menos ninhos que há cá em cima. O que eles têm acontecido é que, em bastantes municípios, os ninhos têm reduzido de uns anos para os outros, ao contrário do que tem acontecido connosco, que tem aumentado. Esperamos para o ano ver resultados, espero que assim seja. Também temos a questão dos municípios aqui à volta, que alguns ainda estão a queimar. Também sabemos que já estão a procurar este sistema e irão começar a usar, portanto, espero que nos próximos tempos isso aconteça. Ia pedir que mudassem o slide. Bom, cuidados a ter. Aqui há alguns cuidados que nós damos às pessoas, que é não mexer nos ninhos, porque elas vão atacar, certamente. Depois, ter muita atenção aos ninhos construídos ao nível do solo. Nós temos apanhado alguns ninhos e podem clicar aí uma vez, que é para aparecer uma imagem. Pedia que clicassem para aparecer isso. Tem aqui um ninho no chão, portanto disfarçado. Podem clicar outra vez, que parece mais. Isto aqui tem um ninho aqui no meio do canavial, portanto são ninhos de difícil visualização,
eles aparecem muitas vezes quando o pessoal, principalmente as equipas de sapadores florestais, andam a fazer limpezas e não os conseguem ver e são logo atacados de imediato, né? Porque elas sentem-se atacadas no ninho e elas atacam de imediato quem está ali à volta. Portanto, as pessoas têm que ter muito cuidado quem andar a fazer este tipo de limpezas e mesmo quem anda a fazer, por vezes, o pessoal de caminhadas normalmente anda pelos caminhos que estão limpos, não é? Mas tenham atenção, principalmente quem anda a fazer limpezas florestais, assim, deve ter muito cuidado com isto. E podem mudar outra vez, mais um. Pronto, aqui foi um ninho que foi descoberto numa limpeza, depois vai aqui o técnico injetar o ninho. E podem mudar, isso é só uma imagem também retirada da neta, de uma mão picada por uma vespa. E em caso de picada, estar atentos aos efeitos desta picada e, se necessário, ligar o 112. A picada de uma vespa julgo que é mais ou menos igual à de uma abelha. O problema é quando são várias vespas, ou então a pessoa tem problemas com esta questão das picadas e convém ter cuidado. Nós aqui já tivemos alguns bombeiros que foram picados. Algum pessoal às vezes facilita porque, por exemplo, quando é no verão com muito calor, por vezes não querem estar a vestir o fato, digo eu, não é? Que eles têm os fatos para vestir, mas por vezes o pessoal facilita um bocadinho. Já tivemos alguns bombeiros picados, alguns tiveram que ficar ali 3 ou 4 horas no hospital. Normalmente, quando são picados por várias, né? Porque eles estão a atacar o ninho, portanto elas defendem-se, mas até hoje não houve assim nada de extraordinário e espero que assim continue. Ia pedir para passar para o slide seguinte. Pronto, e agora íamos pedir que fossem clicando uma vez e outra, que basicamente é para dizer as formas de denúncia de ninhos que têm acontecido neste momento, que é por telefone, vão clicando, vão aparecendo as imagens, senão depois têm que clicar todas de uma vez. É o telefone, é o e-mail, é a presencial, é o Messenger no Facebook, é o balcão único aqui no município, é através do Stop Vespa e outras entidades, juntas de freguesias, PSP, GNR, autoridade. Portanto, nós somos bombardeados todos os dias, por todo lado, com denúncias de ninhos. Eu vi aqui alguns, aqui embaixo no bate-papo, aqui uma meia mensagem da questão de denunciar vespas ou ninhos. Pessoal, assim, aqui na companhia, cada vez que chega um SOS, um stop vespa, a dizer que viram uma vespa, a nós nós não conseguimos fazer nada. Nós queremos que nos denunciem os ninhos. E pela quantidade de ninhos que vocês já viram, nós não temos hipótese de as pessoas por vezes dizem, entrou uma vespa em casa. Nós dizemos, procura o ninho, tente ver onde é que está o ninho, e quando souber, digamos. O que é que nós vamos fazer à casa da pessoa por causa de uma vespa? Nós não vamos fazer nada mais do que ela faz. Não há hipótese. Nós precisamos é de saber onde estão os ninhos, que é para fazer esse combate. Podiam mudar. Ok. Pronto. Para terminar, nós, preferencialmente, pedimos que nos denunciem os ninhos através do e-mail, que é este e-mail, bombeiros@cmbraga.pt, através do nosso número 253-264-077, apesar que isto é o nosso número de emergência, as pessoas podem denunciar e devem denunciar, mas tentar fazer isto de uma forma mais ligeira, né? E presencialmente também, aqui na Avenida Olímpica, junto ao estádio, em frente ao Decathlon, em Dume, também é um local que aceitamos. Pelo Stop Vespa, também conseguimos, e nós conseguimos de qualquer forma. Pronto, isto é as formas preferenciais que nós temos. Claro que todas as que cá chegarem, por uma forma ou de outra, são todos registados e todos são abordados. Nós pedimos sempre que as pessoas se identifiquem
e que deixem o número de telemóvel. Porquê? Por isso mesmo, pela quantidade de ninhos reportados. Se nos disserem que o ninho é na rua, junto ao número tal, nós chegamos lá e por vezes podemos perder meia hora à procura do ninho porque não estamos a conseguir perceber em que árvore é ou aquilo ali. E se nós tivermos um contacto e se a pessoa está lá e nos levar diretamente, portanto, nós vamos poupar ali tempo, vamos provavelmente conseguir num dia, se tivermos o contacto de toda a gente e todos nos digam onde estão os ninhos, somos capazes de fazer 7, 8, 10 ninhos num dia. Se não for assim, se calhar fazemos 2, 3. Portanto, já estão a ver a diferença na atuação. E isto, os recursos também têm que ser geridos da melhor forma para que se consigam levar isto a bom porto. Pronto, agradeço e muito obrigado a todos. E agora colocamos-nos ao dispor da organização em termos de perguntas. No que podemos e souber responder, responderei. No que não souber, procurarei resposta para responder. Muito obrigada, Adjunto Nuno Machado. Enquanto cidadãos, é muito importante termos conhecimento de como devemos realizar a comunicação sempre que observamos um ninho suspeito de vespa asiática e que dados são relevantes serem transmitidos. Temos aqui algumas questões do público que nos acompanhou. Tenho aqui uma questão da Helena Martins. Engenheiro José Aranha, sei que já respondeu, mas se quiser fazer mais um comentário a esta pergunta, pode haver gente que não consegue aceder ao chat. Se matarmos a rainha fundadora, as obreiras que sobreviverem podem assumir essa função de colocar ovos e formação de novos ninhos? Não, como já tinha respondido, agradeço as questões. Se matarmos a fundadora, dificilmente a colónia vai subsistir. O que acontece é que estes ninhos grandes têm muitas larvas lá dentro. E, matando a fundadora, não há deposição de novos ovos. Mas enquanto houver criação e houver vespas obreiras, aquilo que elas vão fazer é continuar a alimentar a criação, continuar a produzir novas vespas e, portanto, enquanto houver criação, o ninho mantém-se ativo. Quando acabar a criação, o ninho extingue-se naturalmente porque deixa de ser renovado. Depois também me perguntavam se a destruição dos ninhos primários pode ser recomendada, feita por uma equipa não técnica. Atendendo à dimensão do ninho, ele pode ser feito por qualquer um de nós. Se alguém o quiser fazer, tem é que tomar cuidado. Eu vi nas fotografias, porque o efeito da fotografia era esse mesmo, utilizar luzes brancas. As vespas asiáticas não são sensíveis à luz vermelha. Portanto, se fizermos a abordagem a um ninho com uma luz vermelha, as vespas ouvem o movimento, sentem a vibração, vão sair do ninho para ver o que é que se passa, mas não vão atacar quem levar a lanterna porque não vê no vermelho. Eu não recomendo que destruam ninhos nenhuns, mas se alguém vir um ninho primário num telhado qualquer, uma vez que ele é pequenino, se fizer à noite, depois das 9 ou das 10 horas da noite, quando as vespas estão todas recolhidas, se fizer a aproximação do ninho primário com uma lanterna vermelha para poder ver o que é que anda a fazer. E colocar o ninho dentro de um tupperware, cortar o ninho e aplicar-lhe um inseticida, ou se lhe aplicar um inseticida antes de o cortar, não há grande problema. Cuidado é que as vespas estão muito agressivas e, portanto, estes ninhos primários têm a fundadora e, de um modo geral, têm 4 ou 5 obreiras, se forem pequeninos. Se for um ninho já do tamanho de uma bola de ténis ou um bocadinho maior, já pode ter 10 ou 20 obreiras. E se o ninho, se elas se sentirem atacadas, elas vão picar quem se aproximar e isso é perigoso. Portanto, não recomendamos que os destruam, mas destruir um ninho primário não é propriamente o mesmo que destruir um ninho secundário. Tem é que se ter sempre muito cuidado com isto. Muito obrigada, Engenheiro José Aranha. Temos aqui mais uma questão que penso que poderei aqui abri-la aos três, ao Engenheiro José Aranha, ao Sr. Vereador Altino Bessa e ao Adjunto Machado, em que diz, consideram utópico
pensarmos que alguma vez existirá um controle da vespa asiática? Na minha opinião, nós não vamos conseguir acabar com ela. Ainda para mais que ela encontrou condições ecológicas aqui em Portugal e em Espanha que lhe são muito favoráveis. Aquilo que eu acho é que nós vamos conseguir reduzir a presença da vespa para um número equilibrado, digamos assim. Ela vai existir, como a cravo, a vespa cravo sempre existiu entre nós e sempre caçou abelhas. Só que os ninhos de vespa cravo não são tão grandes quanto os da vespa asiática, nem em tão grande número. Portanto, acabar com o problema, não vamos acabar com ele. Controlá-lo, conseguimos controlá-lo e mantê-lo estável, digamos assim. Eu não acrescentaria muito mais do que aquilo que o professor José Aranha disse. Isto é uma espécie, como infelizmente a maior parte das espécies invasoras que entraram no nosso país, foram-se, quer ao nível da fauna, quer ao nível da flora, foram-se adaptando ao próprio território, foram ganhando o seu próprio espaço, e a exterminação na totalidade das vespas asiáticas, acho que isso que é uma coisa utópica. O que nós temos é que ir controlando os seus danos, não permitindo que em determinadas situações possam pôr em causa tudo aquilo que é a nossa própria biodiversidade, a polinização por parte das abelhas, os nossos apicultores, as nossas colmeias, e continuarmos a fazer esse trabalho dessa forma, mas sendo certo que ninguém aqui arriscaria dizer que vai ser possível exterminar as vespas, a vespa asiática, tal e qual como outras espécies invasoras e que estão adaptadas ao nosso território. Eu também sou dessa opinião. Eu acho que isto vai ser, apesar de, julgo que é no plano de ação, o que está escrito é o extermínio, né? O acabar. Mas também acho que vai ser difícil. Agora gostava muito que houvesse métodos que reduzissem isto para nós não termos tantas dificuldades neste processo todo de receber mensagens, de reclamações, né, que as pessoas acabam por reclamar, porque as pessoas, nós temos sempre um problema quando, se calhar é a questão de ser bombeiro, né? As pessoas quando ligam para os bombeiros estão à espera que uma pessoa atue na hora. E as pessoas têm que compreender que quando ligam a dizer que tem um ninho de vespas, não vai sair logo um carro de sirenes ligadas para destruir o ninho, né? E isto tem que ser tudo bem organizado. Agora, que eu gostava que isto reduzisse muito, que deixássemos de ter 700 ou 800 ninhos por ano, se tivéssemos aí uns 50 ou uns 100, ficava contente. Muito obrigada aos três. Acho que para terminarmos aqui esta sessão de perguntas, temos aqui um comentário de um dos nossos participantes em que informa a extinção dos seus colmeais e a presença tão habitual de abelhas nos seus quintais. Depois de vagas de ataques de vespertinas há cerca de 3 anos atrás, de que não houve ação de combate, parece-nos que o outro inimigo no terreno, nos campos e em vias públicas, os pesticidas e afins, fizeram o resto. Receio que não vamos ver mais abelhas nos nossos quintais nos próximos anos. Não sei se querem comentar este comentário do nosso participante. Eu julgo que o professor José Aranha terá mais qualificações para responder esta pergunta, mas julgo que isso que é o cenário sempre catastrófico que também algumas pessoas gostam de colocar nestas matérias. Julgo que nenhuma coisa vai acontecer, nem vai acontecer outra coisa, nem haverá a extinção da vespa asiática, nem haverá por essa via a extinção da nossa abelha e das nossas colmeias. Aquilo que haverá é um equilíbrio do próprio ecossistema com a ajuda daquilo que é a parte humana, digamos, neste combate, não deixando, de alguma forma, um predador que tem um domínio sobre outra espécie,
e, com a ajuda do homem, tentar controlar este predador. Porque nós destruímos cerca de 700 e qualquer coisa ninhos este ano. Eu não faço ideia, não tenho sequer nenhuma estimativa, porque depende do tamanho dos ninhos, mas o professor José Aranha poderá até ter alguma estimativa para isso. O que é que isso representa em termos de abelhas destruídas? Quantas centenas de milhares, ou coisa que pareça, de abelhas destruídas. E como nós fizemos este trabalho, outros municípios também terão feito, imagino eu, e vamos ter que continuar a fazer, e vamos ter que nos adaptar a isto, não deixar que esta espécie invasora só por si ganhe esta preponderância em termos territoriais, e aí sim, eventualmente, poderíamos assistir a um cenário desse género, o que também não me parece que pudesse acontecer. Agora, há claramente um trabalho que tem que ser feito, há claramente uma sensibilização que tem que ser feita, há um esclarecimento também que tem que ser feito à população, porque o aparecimento de um ninho não é exatamente igual a um acidente de uma pessoa que está encarcerada dentro de um carro, não é exatamente igual a um fogo numa habitação, um fogo florestal, um ninho, porque se nós pensarmos bem, quando as pessoas descobrem um ninho onde ele está, muitas vezes pedem-nos para descobrir os ninhos, dizem, nós fomos picados, ouvimos aqui umas vespas asiáticas. O ninho pode-se deslocar, as abelhas podem-se deslocar, salvo erro, meio quilómetro, 1 quilómetro, por isso, quando vocês olham para uma imensidão de território, não se consegue adivinhar onde é que está o ninho. E por isso nós atuamos dentro daquilo que conhecemos. Agora imaginem a quantidade de ninhos, ou esses mesmos ninhos que são descobertos, há quanto tempo é que eles não estavam lá. E por isso a atuação é de acordo com aquilo, conforme vão aparecendo, quando há um volume grande, e como digo, nós estamos a fazer um esforço, até um esforço financeiro, no combate a esta espécie invasora, esta praga, de alguma forma, pondo mais meios, mais recursos humanos, mais tecnologia para ajudarmos as nossas espécies a terem aqui uma mão amiga para combater e para minimizar o impacto que a vespa tem nos nossos polinizadores. Mas o professor José Aranha poderá explicar melhor isto. Sim, o senhor vereador disse quase tudo sobre o assunto. O problema é, na minha opinião, destruíram 700 ninhos porque foram aqueles que as pessoas conseguiram identificar. Eu penso que haverá 1000 ou 1200 porque há uma série deles em situações que ninguém os vê. Nós fizemos um trabalho sobre a relação entre a localização dos ninhos e a proximidade à rede viária ou às habitações. E deu um resultado muito positivo. Aqui a questão que coloca-se é: as vespas preferem as aves perto das estradas ou nós é que passamos nas estradas e vemos os ninhos? Portanto, há aqui esta relação causa e efeito. Relativamente às abelhas, felizmente as abelhas conseguem recuperar bem. Portanto, nós sabemos de alguns associados aos projetos que nós temos, de pessoas que perderam as colmeias todas, principalmente pequenos apicultores. Mas é possível voltar a instalar as colmeias. O que vai acontecer é que até aqui a apicultura começava com a instalação das colmeias e o manuseamento das colmeias, e agora vai passar a ter que obrigar a uma despesa acrescida, que é o controle da vespa. Portanto, junto aos ninhos, perto dos ninhos destruídos num determinado ano, se nós no ano seguinte colocarmos as armadilhas primárias, nós vamos conseguir apanhar as fundadoras e as obreiras que saíram desses ninhos, ou que foram originadas nesses ninhos. Portanto, o combate é necessário para destruir os ninhos e para acalmar a sociedade, digamos assim. A grande aposta tem que ser na prevenção, ou seja, a armadilhagem de inverno e a captura de potenciais fundadoras e de obreiras é que vai reduzir substancialmente o número de ninhos no ano seguinte. Mas isso obriga a que haja uma despesa acrescida de colocação das armadilhas primárias e depois monitorização semanal dessas armadilhas durante pelo menos 2 meses.
O que custa dinheiro não é o colocar as armadilhas, o que vai custar dinheiro é monitorizar as armadilhas, porque obriga a que haja uma brigada a deslocar-se todos os dias, porque se instalarem 200 ou 300 armadilhas primárias, e elas têm que ser monitorizadas todas as semanas, é preciso ver quantas brigadas é que eu preciso para monitorizar 300 armadilhas e que todos os dias tem que haver alguém a monitorizá-las. Relativamente às abelhas, havendo o cuidado de instalar os apiários em situações de algum controle da existência, colocando estas armadilhas, pois as abelhas retomam outra vez a sua atividade e, portanto, nós não vamos conseguir acabar com a vespa, mas vamos conseguir ajustar a nossa apicultura de maneira a controlar este processo e a minimizar as perdas. Muito obrigada. Temos só mais uma pergunta aqui no chat. Há pelo menos um ano atrás, lemos notícias de um produto, cavalo de Troia, desenvolvido pela INL. Já existe no mercado, só nos resta fazer armadilhas e destruir os ninhos, por enquanto. Eu peço desculpa, mas não sei o que é o cavalo de Troia do INL. Deveria saber, mas não sei. Não, se me puderem dizer o que é, pode ser que eu o conheça por outro nome. Relativamente... Já sei o que é. Aquilo, desculpe interrompê-lo, comandante. Tanto quanto eu sei, foi desenvolvido como é que lhe hei de chamar? Uma cápsula num material sintético, em que era injetado nessa cápsula um agente biológico e essa cápsulazinha, esse produto da nanotecnologia, era colocado ao lado das colmeias e as vespas, isto é o que eu conheço da tecnologia. Portanto, estas cápsulas eram colocadas num dispensador ao pé das colmeias, tinham um atrativo e as vespas pegavam nas cápsulas e levavam as cápsulas para os ninhos. É tanto quanto eu sei, porque depois não conheço o desenvolvimento do processo. Sei que foram feitos estes ensaios, sei que foram feitos os modelos e foram dispersados pelos vários apicultores, mas, desculpem, mas não sei depois em que é que evoluiu, se há algum produto comercial com este nome. Este modelo de cavalo de Troia, em que as vespas levam o agente biocida para dentro dos vespeiros, não é tão problemático como o cavalo de Troia, em que pincelam as vespas. Esse aí eu sou absolutamente contra andarmos a pincelar as vespas ou a colocar pós químicos nas vespas, porque isso muitas colmeias desaparecem, a morte súbita acontece precisamente com os cavalos de Troia. Este aqui não será tão problemático, porque se a vespa pegar nele, daí só vai para o ninho. Não vai pegar num objeto deste e metê-lo dentro de uma colmeia. De qualquer maneira, trabalhando eu com animais e com a natureza, digamos assim, eu não recomendo de todo que andemos a espalhar cavalos de Troia nem agentes químicos na natureza. Muito obrigada, engenheiro José Aranha. Penso que o adjunto Nuno Machado estava a responder qualquer coisa. Não sei se quer completar o seu raciocínio. A informação, não sei se é cavalo de Troia, não faço ideia qual a informação que tenho é que aquilo foi desenvolvido, mas depois nunca foi testado. E estariam à espera de financiamento para testar esse produto. Muito obrigada. Não temos mais perguntas no chat. Penso que estamos em condições, então, de encerrar a nossa sessão. Queremos, mais uma vez, agradecer a presença do vereador Altino Bessa, a presença dos oradores, engenheiro José Aranha, adjunto técnico Nuno Machado. Obrigada pela vossa disponibilidade para participarem neste nosso momento, que tão útil é para a nossa população. Agradecemos também ao público que hoje esteve presente e informamos que esta temática abordada neste fórum vai de encontro com as necessidades que o Concelho de Braga tem vindo a sentir e compreender, claro, que não será possível
a erradicação da vespa asiática em território nacional, mas a mitigação dos seus efeitos e desacelerar a sua expansão e a mediação de situações de risco. Informamos que a gravação do fórum ficará posteriormente disponível no nosso canal de YouTube, Make Braga CLDS 4G. Relembramos que, caso ainda existam dúvidas, poderão contactar-nos através da nossa página de Facebook, que o link ficou disponível no nosso chat. Aproveito ainda para informar que iremos enviar um questionário de avaliação, no qual poderão sugerir novas temáticas a serem abordadas posteriormente. Resta-me desejar uma boa tarde para todos, ou um bom início de noite. Obrigada a todos pela participação e até breve. Obrigado eu pelo convite, foi um gosto e disponham sempre que eu puder colaborar ou falar do assunto, terei muito gosto. Muito obrigado, Sr. Vereador, muito obrigado, Sr. Comandante. Muito obrigado à organização, aos oradores, um cumprimento especial para eles e para aqueles que nos quiseram estar a ouvir até esta hora. Espero que tenha sido interessante e que tenhamos todos aprendido um pouco mais sobre esta espécie que hoje vive connosco no nosso dia a dia. E boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Obrigado a todos. Peço desculpa por esta questão tecnológica, mas a internet não estava a ajudar. Mas julgo que conseguimos dar a volta. Sem problema, são problemas que nos ultrapassam, não é verdade? Obrigado. Obrigado.